Ele é teólogo e uma das referências da teologia da libertação. Escreveu mais de 60 livros e integra a Comissão da Terra, que escreve a Carta da Terra que será entregue à ONU. Hoje nós continuamos conversando sobre florestania com Leonardo Boff. Tudo bom? Tudo bem, Elisângela. Que bom tê-lo conosco aqui no Acre. Estou feliz de estar aqui depois de muitos anos, já que nos anos 70 e 80 eu vim com muita frequência aqui para o Acre. Nessas palestras que o senhor fez agora com a gente no Acre, você ouviu muito falar sobre florestania, né? E falou também sobre florestania. O que significa esse novo conceito para o senhor? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é um conceito altamente interessante para um governo, porque a aceitabilidade de um governo depende muito da metáfora que ele usa, metáfora que mobiliza as populações. Por exemplo, o governo da floresta, florestania, quer dizer, uma nova visão da sociedade, incluindo a floresta, os povos da floresta e aquilo que isso significa. Então, eu considero um conceito altamente rico para entender dimensões novas da realidade. Um conceito econômico, porque desloca o conceito de desenvolvimento para a indústria, da indústria e do desenvolvimento convencional, para um novo sentido de desenvolvimento ligado ao ecossistema daqui, que é a floresta. A floresta no Acre, na Amazônia, é um grande ator. Eu diria que é um grande ator social, está presente aí, junto com os povos da floresta, os ribeirinhos, os indígenas, os seringueiros. Então, um governo que capta essa singularidade e monta uma política que atenda a isso, ele se enraiza aqui e ganha um perfil com o qual ele se mostra para fora. Então, eu acho que é extremamente inteligente e eu entendo, talvez, como vocês entendem, seja muito mais profundo, mas aquilo que eu pude colher das conversas, das observações, é o sentido seguinte, de prolongar as intuições básicas de Chico Mendes. Chico Mendes queria o desenvolvimento dessa região, mas um desenvolvimento que respeitasse o ecossistema, isto é, respeitasse a floresta e visse a floresta não como um empecilho ao desenvolvimento, e por isso deve ser derrubada, mas a floresta como a fonte principal do desenvolvimento. Porque a floresta é extremamente rica. Primeiro, rica das pessoas que estão aí, os povos da floresta. Eles têm uma sabedoria ancestral das ervas, das frutas, dos conhecimentos, dos animais, isto é, de todos aqueles elementos dos quais nós podemos montar um desenvolvimento. E a própria floresta mesmo, na sua imensa riqueza, biodiversidade, as frutas, os animais, as madeiras, que uma vez bem remanejadas podem ser uma fonte fantástica de desenvolvimento. Então, eu considero isso como fundamental, mas eu acrescentaria algo que talvez esteja presente no conceito, mas que convém alargar, que é o conceito extremamente contemporâneo. Eu diria quase na ponta da reflexão mundial hoje da ecologia, que parte do seguinte: o novo conceito de cidadania não deve se restringir só aos seres humanos, mas incluir a natureza. Então, o grande projeto político hoje mundial é como inventar uma sociedade no qual todos cabem, a natureza incluída. Então, a natureza tem que ser incluída como um novo cidadão. Por que isso? Porque os fundadores do Pacto Social, isto é, os clássicos Locke, Rousseau, Kant, diziam que os seres humanos devem criar um pacto entre eles para viver em harmonia. E eles deixavam a terra de fora, porque partindo do pressuposto a terra está garantida. Hoje a terra e a natureza não estão garantidos. Tal é a agressão que a humanidade, que o processo industrialista fizeram contra a natureza, que ela tem que ser preservada, senão nós vamos ao encontro de um estresse ecológico, de um cataclisma até da natureza, seja da poluição do ar, seja da falta da água, seja da destruição das florestas e daí de todo o equilíbrio da natureza. Então a natureza tem que ser incluída no pacto social. Em outras palavras, a planta, o animal, o pássaro, a paisagem, o nosso verde, têm que ser considerados como cidadãos, que têm direitos, devem ser respeitados. Uma legislação dura que proteja essas realidades.
e nós aprendermos a tratar a natureza como se fossem companheiros e companheiras, cidadãos de verdade. Mas a população mundial, ela já tem consciência dessa importância? Eu acho que a crise que está crescendo no mundo e a olhos vistos, você vê que a Terra está doente, todo mundo percebe, porque há uma mudança nos climas, nos vulcões, nos cataclismas, e não só isso, há uma mudança nas relações entre as pessoas, muita violência no mundo. Então, na medida que essa realidade dói na pele, as pessoas começam a dar-se preocupações, a pensar, dizer, para onde vamos? Então, o conceito de florestania coloca a terra, a floresta no centro, e dizer, nós temos que cuidar da casa comum, que é o planeta Terra, que é a natureza, só temos essa casa para morar, não temos outra, então a política deve cuidar disso, junto com os seres humanos. Não a natureza aqui, os seres humanos lá, mas os dois habitando, fazendo uma grande sociedade, que nós chamamos hoje a comunidade de vida, onde o ser humano está junto com outros seres de vida. E o conceito florestania representa bem, além de inventar uma palavra nova, que eu acho que fará fortuna nos meios ecológicos, não só brasileiros, quem sabe até mundiais. Então, como a gente fortalecer esse conceito, né? E como a gente levar também para os políticos, colocamos assim de uma maneira mais global, né? Essa compreensão e essa importância de tratar a natureza e os seres humanos e os seres vivos nessa terra, dando cada um a sua importância no mundo. Veja, eu acho que importante é aquilo que vocês já começaram. Isto é, tudo começa com um novo estado de consciência. Então, que haja escolas de florestania. Isto é, desde a criança pequena, já está imbuída desse novo conceito da natureza. Começar a apreciar a floresta, porque às vezes tem preconceito. Começar a ver com o conceito positivo indígena, que é o habitante da floresta, com a sua sabedoria, suas tradições, os seus mitos. Os povos da floresta, os ribeirinhos, seringueiros, que têm uma grande sabedoria. Então, vê-los com outros olhos, habituar a escola, a sociedade pela mídia. E na medida que o governo vai realizando esses projetos de florestania, esse desenvolvimento, e mostrando os seus bons resultados, outros dessa região amazônica, outras partes, eu posso imaginar cidades que estão na floresta atlântica, que podem fazer o mesmo processo naquela região, com aquele ecossistema. Então, eu acho que aqui é uma semente, que bem tratada e manejada, ela pode dar uma árvore e frutos que vão ser consumidos por outros. O senhor falou do aspecto econômico que esse sentido também atinge, né? Como seria então trabalhado esse aspecto econômico com esse conceito de florestania no nosso mundo, no novo milênio? Olha, eu acho, em primeiro lugar, recolher aquilo que os povos da floresta, seringueiros e ribeirinhos sabem da floresta. Quais são as frutas, quais são as ervas, as fitoterápicas, aquelas de perfume, quais são os animais, quais são os peixes que são comestíveis, quais são as madeiras. Eles têm um conhecimento. Agora, esse conhecimento é parcial, porque é feito da experiência. Então, unir o saber popular com o saber científico acadêmico, trazer equipes de ciência que vêm, pesquisam, fazem um levantamento disso. Em segundo lugar, além desse conhecimento da realidade, reunir as práticas que já existem. Porque o povo da floresta vive há centenas de anos, sobrevivendo e até relativamente bem, e muitas vezes explorados. Então, elencar todas as práticas. Em cima desse conjunto de práticas, aproveitando a sabedoria deles, fazer uma teoria, fazer uma reflexão mais séria, científica, política, uma reflexão mais prática para melhorar essas práticas. E isso eu acho que tem que ser feito pelo conhecimento, pelas escolas, pelas universidades, pelos encontros, pela discussão pública, martelando na mídia esse novo conceito, porque ele representa uma descoberta de uma dimensão nova da realidade, que encontrou a sua palavra de definição e de expressão. Então a gente precisa dar voz aos povos da floresta, seria isso? Eles têm voz. O que nós precisamos é ter ouvidos a eles, isto é, convocá-los para que eles falem, e pessoas que sistematizam o saber deles. Então, reconhecer que eles são fontes de conhecimento. Eles não são ignorantes, eles têm a sabedoria deles, só num outro nível, não é uma sabedoria acadêmica, científica, é uma sabedoria montada em cima da experiência, em cima da vida, em cima da observação. Então, ignorante é aquele que considera o povo ignorante. O povo não é ignorante.
Ele tem outro tipo de sabedoria que deve ser somada, articulada com a sabedoria da universidade e dos técnicos. E os preconceitos, né, existentes no mundo todo em relação à Amazônia? Como é que o senhor compreende e analisa esses vários preconceitos? Bom, eu diria que antes de preconceitos, eu viajo um pouco pelo mundo, é um grande conceito que tem. Por exemplo, se você fala para um alemão Amazônia, os mitos mais grandiosos, primeiro são mitos até do imaginário. Aqui tudo é original, tudo é perfeito, é um santuário intocável. Na verdade não é, tem suas contradições. E aqui houve muita cultura indígena, que souberam manejar a floresta, verdadeiros cacicatos, impérios de indígenas. Hoje a história levantou tudo isso. Então eu diria que, na verdade, há antes uma grande curiosidade e uma grande preocupação. Que os nossos governos não saibam manejar a floresta, e aí muitos imaginem, devemos internacionalizar a Amazônia, benefício da humanidade. Nós sabemos que por detrás desse discurso não é internacionalizar a Amazônia, é deixar que as grandes multilaterais, multinacionais, se apoderem para o interesse delas. Isso nós nos devemos opor terminantemente. Então eu acho que nós devemos aproveitar essa benevolência, essa curiosidade que a humanidade tem com a Amazônia para fazer passar esse discurso, que há governos que sabem tratar a Amazônia, que têm políticas específicas para aproveitar dessa riqueza sem prejudicar a Amazônia, mantendo a regeneração, a reprodução e a integridade da Amazônia. Hoje nós vivemos essa globalização econômica do mundo, né? Como a gente cuidar, então, para que essa visão de mundo não atrapalhe também a nossa segurança nacional, né? E as nossas identidades regionais, né? Hoje nós trabalhamos muito essa questão da identidade no Acre, mas como preservá-las? Bom, eu acho que a gente preserva a identidade enriquecendo-a. Isto é, primeiro, guardar as raízes, as memórias de quem morou aqui, os documentos, e continuamente na opinião pública lembrar isso. Vai criando autoestima, orgulho de ser acreano, porque temos uma natureza fantástica, uma história que muitos estados não têm. Uma história gloriosa. Nós brigamos para ser brasileiro. É, um povo valente, criativo, e que deu ao país pessoas extremamente inteligentes, sábias, que estão aí vivas. Então, isso é um ponto. E outro ponto é levando avante um projeto de desenvolvimento adequado, esse ecossistema, então a florestania, envolvendo pessoas para que pensem isso. Então, pensar a nossa prática, nunca só fazer, mas junto pensar, sistematizar, para que não haja erros, e se houver erros, corrigi-los e aprender dos erros. E dialogar com outros que estão nessa região amazônica e que o próprio país assuma isso. Por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro fez os cálculos que a região amazônica colabora na humanidade com a manutenção dela, no sentido de tirar o dióxido de carbono do ar, manter o nível de oxigenação da terra, a preservação das águas. O Brasil colabora em 14 bilhões de dólares por ano. Dá de graça ao mundo, não cobra nada disso. Então, um presidente consciente, como o nosso governador aqui, Jorge Viana, diria nas negociações internacionais, eu já começo com 14 bilhões de dólares, porque atrás de mim está a floresta amazônica. O que vocês me dão em troca para eu manter isso que beneficia vossos países e o equilíbrio global da Terra? Então essa consciência tem que ser despertada, ela não está despertada ainda. Nós vivemos hoje também no mundo a preocupação com a água potável, né? Como que a gente poderia estar contribuindo para que a gente possa ter, sim, água potável por muito mais tempo do que o previsto? Eu acho, Elisângela, que aqui no Acre talvez tenha um pequeno problema, porque a água é abundante, os rios, igarapés, é fantástico. Mas nós também corremos um risco. Que pode ser contaminado em tudo. Então é importante que a conscientização de que vocês aqui do Acre vivem uma situação de absoluto privilégio. Porque de toda a água do mundo, só 3% é potável, e desses 3%, só 0,7%. 0,7% é acessível. Então há países que estão penando, como os palestinos, os israelenses, todo o Oriente Médio, até o Paquistão, não tem água. Então nós temos que ter uma política mundial de água extremamente severa, que ela seja solidária, pertence aos humanos, fundamentalmente não fazer dinheiro com água, que é um bem da natureza, para a humanidade.
Mas como ela tem que ser preservada, canalizada e tudo, então há um componente econômico. Mas sobre ela não deveria fazer esse negócio. Como não fazemos negócio do ar que respiramos, é da biosfera, que é o patrimônio comum, natural para a humanidade. A água também. Mas a água está ligada à vida. Então, usar com solidariedade, com parcimônia, cuidar da água como cuidamos da vida, porque sem água não há planta, não há animal, não há ser humano. Então, habituar as crianças a pensar em grande. Estão metidas aqui com muita água, mas dizer, nossos irmãos e irmãs do mundo estão morrendo de sede. E aí temos que ajudá-los. O senhor dedicou boa parte da sua vida aos estudos, né? Como é que foi estudar tanto assim e poder agora estar podendo transmitir esse conteúdo todo acumulado? Eu, na verdade, desde que me conheço, me descubro estudando. Desde criança, de 7, 8 anos, estudei a vida inteira aqui, fora do país, e realizei aquilo que é o sonho, que é o ócio criativo. Quer dizer, eu monge, fui franciscano durante 30 anos, e o ócio significa o seguinte, você não está metido nos trabalhos manuais, tem a infraestrutura garantida, e pode dedicar todas as horas do dia à pesquisa, ao trabalho intelectual, à meditação, à oração. Finalmente, é um ócio, quer dizer, não trabalha em termos manuais, criativo, porque você não está dormindo, você está criando coisas. Então, eu dediquei a minha vida ao estudo e continuo a fazer uma viagem fantástica, estudar. Eu aconselharia aos telespectadores que considerem os livros como os grandes amigos. Eles entregam tudo e não traem você nunca. Revelam todos os seus segredos e te fazem crescer, te fazem viajar. E eu tenho estudado desde a teologia, filosofia, ética, ecologia, linguística, e questões indígenas. Estou sempre curioso, me ocupando com aquilo que é um desafio para ser pensado e para ser transformado também. Uma grande contribuição que o senhor vem dando também ao mundo é a discussão sobre ética, né? A nova ética mundial. Vamos conversar um pouquinho sobre ética? Eu considero hoje a crise principal da humanidade uma crise ética. Lógico, a crise tem a sua vertente econômica, manifesta, política, militar, mas aquilo que angustia os seres humanos e que é responsável pela confusão mental, pela violência no mundo, por não sabermos para onde vamos, é que perdemos as estrelas guias, isto é, aqueles valores, aqueles sonhos, aquelas grandes utopias que inspiravam os seres humanos a ter generosidade, a se sacrificar, a trabalhar, a lutar, a sair na rua, levantar bandeira. Por que nós perdemos esses valores, as referências? Eu acho, na medida que o sistema mundial do consumo, quer dizer, vamos dizer a palavra, que o capitalismo, que é um sistema consumista, isto é, produz bens materiais e quer que as pessoas consomem. E, ao mesmo tempo, um sistema depredador, porque ele depreda a natureza. Então, ele tende a criar seres humanos espiritualmente e humanamente pobres. O que interessa é ter um consumidor. Quanto mais consome. Então, a massificação do consumo, a massificação dos comportamentos, das ideias, pela meios de comunicação, pela televisão, pelo cinema, pelos vídeos, etc. De tal maneira que os seres humanos não sabem a que se orientar. Então se orientam por figuras do cinema, por figuras das novelas. Hoje conta muito mais um chefão da droga, para quem vive nas favelas, que é o grande herói, o grande financista, que é um corrupto, do que um professor zeloso, que um profeta que vive da justiça, tipo de um Helder Câmara, ou um santo que vive como o Frei Paulino aqui, servindo as populações há mais de 50 anos. Essas pessoas valem menos do que essas outras grandes.
Então, houve uma destruição de referências. E os seres humanos seguem um instinto quase primário, que é a lei da inércia, aquilo que dá uma satisfação imediata. E o que dá satisfação imediata e permite uma viagem é a droga, que é uma viagem química. Quando a grande viagem seria assumir uma grande causa de democracia, transformar o Brasil, preservar nossas florestas, lutar, ver as pessoas referenciais disso, como um Chico Mendes, o Viva ainda, a Marina Silva e outras pessoas que estão nessa causa. Então, o desafio é criar valores. E a gente não cria valores porque quer. Eu sustento a tese que uma nova ótica cria uma nova ética, uma nova ótica do mundo. Então, ver qual é a fase que nós estamos vivendo hoje, que é a fase planetária. Os povos todos estão saindo do seu exílio, dos seus estados-nações, limitados às suas línguas, às suas culturas, estão marchando na direção de um ponto comum. E esse ponto comum é a Terra. E daí nasce a globalização. Nós sempre ouvimos falar de várias éticas. A ética profissional, a ética pessoal. Mas, então, qual ética a gente tem que seguir? Existe realmente essas várias éticas? Eu diria o seguinte, que existe uma ética e muitas morais. Porque a ética significa princípios básicos que orientam a vida. Por exemplo, o princípio básico, que é a lei de ouro, que está em todas as tradições da humanidade, até os povos indígenas e culturas mais antigas. Não faça ao outro aquilo que você não quer que te façam a ti. Jesus Cristo já disse. Jesus Cristo, Antigo Testamento, o budismo, o confucianismo, todas as culturas. Então, significa ter uma benevolência para com os outros. Eu diria, as virtudes da humanitas, da humanidade. O que significa ser humano? Ser humano significa ser compreensivo com o outro, ter cuidado com a vida da criança, quando vou à rua, cuidado da casa, cuidado da roupa, cuidado da educação das crianças, cuidado da coisa pública. Então, o cuidado, por exemplo, todo mundo entende, devemos cuidar. Cuidar da terra, senão acabamos com ela. Cuidar das águas, senão envenenamos, elas faltam. Cuidar do ar que respiramos, não podemos deixar poluir de qualquer maneira. Especialmente junto a um hospital, uma escola, num bairro de muita população. Lá não pode colocar uma fábrica. Então, cuidar dessas coisas. Então, a ética do cuidado. Uma ética da solidariedade. O que mais falta hoje no mundo é a solidariedade, porque quase metade da humanidade é pobre. Então, o mundo hoje tem o rosto do terceiro mundo. Porque o terceiro mundo faz as grandes maiorias da humanidade. E não há solidariedade para socorrer quem passa fome, tem doenças, vive na miséria, não tem moradia. Há milhões, mais de 40 milhões de refugiados no mundo, em cima de barcos, andando por aí. Ninguém os quer receber. Então, vivem na casa comum a terra, mas eles não têm casa. Então, a ética mínima se baseia em valores fundamentais. Não usar a violência como método para conseguir as coisas que nós queremos, mas é o diálogo, a negociação, a convergência. Não assaltar e roubar as pessoas humanas. Isso não só vale na relação pessoal, mas vale para as multinacionais, que vêm e roubam economias nacionais, superexploram os trabalhadores. Eles vêm aqui, as grandes empresas, porque tem muita matéria-prima e salários baixíssimos e poucas responsabilidades sociais. O lucro vai ser bem maior, né, para eles. Então, dizer, o não roubar se aplica a esses fatos grandes. E, finalmente, eu diria ter compaixão. Dizer, quem está sofrendo merece ser escutado, ajudado. Então, esses princípios são princípios globais que estão ligados à nossa humanidade. Agora, como eu vou realizar no Acre, nessa região amazônica, de um jeito? O chinês vai realizar de outro jeito. Os muçulmanos de outro jeito, porque, por exemplo, o muçulmano ele tem outro sentido da relação homem-mulher. Um homem pode ter várias mulheres desde que ele possa tratar bem a todas elas. Para nós seria impossível isso, mas lá dentro eles têm que ter também uma relação ética. Então, a aplicação desses princípios nas várias regiões, nas culturas, chamamos as muitas morais. Então, há muitas morais, até tem a moral do bandido. Os bandidos entre eles têm que ter uma moral. Senão eles se comem entre eles, tem que respeitar princípios. A máfia, então, é il onore, é omertà. Se não obedece aqueles princípios, tem que ser eliminado. Então as morais variam conforme... Mas todas elas devem ser iluminadas, criticadas e devem realizar esses princípios
mais globais, que são iguais para todos os seres humanos. Qual seria, então, nesse processo, a contribuição das religiões? Olha, eu acho que as religiões, elas têm uma contribuição grande, porque a ética normal e as morais normais que os homens vivem, elas são religiosas. Seja cristã, seja muçulmana, seja da Índia, seja da China com o confucionismo, o budismo, etc. Por quê? Porque a religião é uma atitude, primeiro, de respeito com o livro sagrado, com a outra pessoa, veneração a Deus. E todas as religiões procuram incentivar a boa vontade, a compreensão, o perdão. E todas elas procuram elevar o ser humano para bens espirituais, para além dos bens materiais. Então elas são fontes de ética, mas também elas podem ser fontes de grande violência. Quando entra o fundamentalismo. O fundamentalismo significa o seguinte, que a única verdade é a minha, e todos os demais estão no erro. Então condeno os demais e os obrigo a aceitar a minha verdade. Muitas religiões são assim e fazem guerras religiosas. Então nós devemos dizer, mais do que religião, devemos pregar espiritualidade. Espiritualidade não é pensar sobre Deus, é falar a Deus, rezar com Deus. E nós vemos, Elisângela, quando se encontram os líderes religiosos, como uns meses atrás em Assis, mais de 200 religiões mundiais junto com o Papa, eles estão unidos só quando rezam. Quando discutem, aí todo mundo briga. Mas quando rezam, todos se colocam humildes diante do mistério de Deus, suplicam, rezam para a humanidade. E, curiosamente, eles rezam uma oração que todo mundo pode rezar, é a oração de São Francisco. Fazei-me instrumento de vossa paz, onde há ódio que leva amor, onde há tristeza que leva alegria. Porque essa oração todos podem rezar, porque ela é essencial. Ela mostra a ética básica dos seres humanos, e aí todo mundo pode dizer amém nessa oração. A gente tem que ter muito cuidado, então, com as futuras gerações, né? Hoje tem esse conflito do ser e do ter. Como a gente cuidar das nossas próximas gerações? Eu acho que o grande conflito são duas éticas básicas. A ética do ter, que é acumular riqueza, bens, que é a ética do capitalismo. Ele visa a acumulação linear e cada vez mais. E a ética do ser coloca não o lucro, não a riqueza, mas coloca a vida no centro. E a vida na sua dignidade, a vida de todos. Então, mais importante é ser humano, sensível, solidário, amigo de todos, repartindo o que temos para que todos tenham o suficiente e ninguém fique excluído, todos sejam excluídos. Então é uma ética da benevolência, da solidariedade, da humanidade. E nós devemos zelar que as nossas gerações comecem já agora, pensando grande, pensando a humanidade. Não pode só pensar o país, só pensar o seu percurso biográfico, ter a minha profissão, o meu carro, a minha casa, a minha família. Quer dizer, como as nossas famílias humanas, como nós seres humanos podemos viver pacificamente nessa casa comum, para que ela seja o lugar da felicidade, não um vale de lágrimas. E aí nós temos que zelar para que os próximos tenham uma ideia diferente, imaginário, solidário, humano e não esse capitalístico. Então, a educação é muito importante nesse processo. Não, eu acho que a educação é fundamental, porque especialmente a educação da criança, você dá as matrizes, dá a ótica a partir de onde ele tira uma nova ética, uma ótica grande. Por exemplo, entender a globalização como uma etapa nova da humanidade, onde a família humana aparece, não só as nações, mas a família humana. E a família humana que se entende como família, os muitos irmãos diferentes, mas são irmãos, e tratá-los como irmãos. Mas não é essa a lógica que preside as políticas mundiais. Bush trata os talibãs e os afegãos para serem destruídos, as suas casas, as suas terras, desestruturar a sua cultura. É uma barbaridade, é quase intolerável no nível ético. Que não constrói nada. Não constrói nada, destrói e cria feridas tão profundas que é difícil fazê-la sanar. Que essa amargura, essa decepção, esse maltrato é fonte de futuros terrorismos. Porque as pessoas guardam a memória sinistra de que destruíram, mataram sua família, destruíram sua casa, acabaram com a sua cidade, os humilharam diante dos outros povos. Essas coisas são muito graves e nós não devemos fazê-los. Então, ao invés da agressão, o cuidado um para com o outro.
toda guerra é perversa, toda guerra é injusta, não há nenhuma guerra justa, porque toda guerra elimina vidas humanas. Durante muito tempo, os índios foram praticamente exterminados, né? E aqui no Acre tem a Escola da Floresta, né? Que é a escola que trabalha também com os povos indígenas, e eles estão aprendendo a sua língua nativa novamente e também a nossa língua, né? Seria esse um exemplo de como você cuidar das futuras gerações também? Eu acho que exatamente por aí. Isto é, entender que cada cultura tem os seus valores, tem sua autonomia, deve ser preservada. Porque cada cultura é uma maneira de você ler o mistério humano, entender o universo, uma forma nova de venerar a Deus. Então, cada cultura mostra a riqueza de que o ser humano é capaz. E somar essas muitas culturas para que elas convivem em harmonia, se completem, não se inimizem. Não fazer da diferença uma desigualdade, mas uma riqueza. Então, pertence ao respeito à cultura, primeiro mantê-los naqueles espaços físicos onde eles possam morar, se movimentar. Manter a sua língua, porque é a alma de um povo. Que ele possa reproduzir a língua na escola. Manter a religião, que são os grandes significados que eles dão à vida. Manter os costumes, festas e tradições, que é aquilo que dá alegria de viver junto com o trabalho. Então, todo esse circuito tem que ser por nós incentivado, porque são culturas fracas, grandes culturas em termos de valores, mas fracas em termos tecnológicos. Então, a relação conosco é muito desigual. Então, nós devemos ser efetivamente generosos, criar espaços que eles possam ocupar, se desenvolver, ganhar sustentabilidade, autoestima e se reproduzir como cultura. Hoje, o mundo todo olha para a Amazônia com dois olhares, né? O primeiro é o olhar de tirar economicamente alguma coisa, e o outro é o olhar de preservação mesmo, né? E como que o senhor avalia esses dois olhares da Amazônia para a Amazônia? Olha, eu acho o seguinte, tem um olhar cobiçoso que quer tirar sem dar-se conta dos efeitos sobre a natureza. Então isso é um caminho impossível. E outro caminho também impossível é considerar a Amazônia um santuário intocável. Não se pode fazer nada dela, acho que não. O ser humano está dentro da natureza, é próprio do ser humano ser criativo, intervir com a natureza. Então, fazer uma intervenção que preserve a integridade, a totalidade, que preserve a capacidade de regeneração e que possa aproveitar daqueles elementos que são úteis a nós, mas que não danificam a natureza. Eu acho que Chico Mendes entendeu bem isso, o atual governo do Acre entendeu isso, fazer da floresta um benefício humano, mas preservando a floresta. Então, é uma dialética difícil de você estar dentro, preservar e também utilizar, mas sem danificar. Então vamos conversar um pouquinho agora sobre os valores, né? Solidariedade. Olha, a solidariedade é o valor cimento de todos esses valores novos que nós queremos para a nova sociedade. E ela é cimento porque, eu diria, a solidariedade é a ética do universo. Hoje, as ciências da Terra nos dizem que as coisas não estão justapostas de uma ao lado da outra, aqui estão as pedras, aqui as plantas, aqui os animais, aqui os seres humanos, as estrelas. Não. Todos estão entrelaçados entre eles, tudo tem a ver com tudo, em todos os pontos, em todos os momentos. E todos são interdependentes, um depende do outro e um ajuda o outro para evoluir e chegar até aqui. Então a solidariedade é do universo, das partículas subatômicas, dos prótons, dos quarks, dos átomos, das estrelas que se mantêm em equilíbrio. Então a solidariedade é a lei suprema do universo. Não é aquela de Darwin que dizia é o triunfo do mais forte, não. Na verdade, o mais forte é aquele que mais pode se relacionar, mais solidário é, e aí garante aquilo que nós chamamos a sustentabilidade. Todos os seres conseguem reproduzir a sua vida, se manter
e avançar. Sustentabilidade é isso. E é a solidariedade que permite isso, um ajudando o outro. E, de fato, nós, seres humanos, não seríamos nada se não houvesse solidariedade. Isto é, que se nós, ao nascer, não fôssemos recebidos pelo pai e pela mãe, se a nossa sociedade não nos aceitasse, nos excluísse. Então, a solidariedade é aquilo que é imprescindível. Agora, isso que é do universo, nós podemos fazer um projeto pessoal e político, dizer, já que a lei do universo vai ser a lei da nossa vida. Então, a sociedade tem que ser fundada na solidariedade. E aí vemos que não é. Porque o capital não é solidário com o trabalho. Os seres humanos se deixam triturar por conflitos, dilacerar por religiões. Então, aí resgatar a solidariedade para que ela seja de fato aquilo que nos une e não nos separa. E também a solidariedade, não só para os que estão aqui nas nossas gerações hoje. Aquilo que a gente chama em ecologia, a solidariedade generacional. Isto é, ser solidário com as gerações que não apareceram ainda, mas que será a geração dos teus filhos, dos nossos netos. Eles estão aí e nós queremos que eles herdem uma terra boa. Que quando eles tomam uma água, seja uma água potável, saborosa, que as crianças possam correr e pisar no chão sem envenenar, porque os solos não estão contaminados. Que tenha instituições, escolas, a justiça, que funcionem para a gente viver socialmente. Então, a solidariedade generacional prevê isso, que as gerações futuras tenham direito sobre nossas gerações. De nós não dizermos depois de nós o dilúvio, não. Vêm outros que vão, e queremos entregar a terra mais purificada, mais enriquecida do que nós recebemos. Tarefa da solidariedade é fazer isso. E a espiritualidade? Olha, a espiritualidade é outro grande valor que estava no exílio, está voltando, porque a coisa que mais as pessoas pedem hoje, eu diria, mais do que a religião, é a espiritualidade. Porque as religiões são instituições, são poder, falam sobre Deus. A espiritualidade é sentir Deus no coração. E tudo aquilo que já dizia isso o Dalai Lama, espiritualidade é tudo aquilo que te ajuda a fazer uma mudança interior. E aí pergunto, e a religião ajuda? Se a religião ajudar a fazer a mudança interior, então é a espiritualidade. Mas há formas da religião que não ajudam a mudar. São quase supersticiosas, rituais, mecânicas. Então, toda a espiritualidade que te ajuda a ser mais solidário, mais sensível, mais colaborador, com mais capacidade de perdoar e não se vingar, esse conjunto de valores constitui a espiritualidade. E quando a gente fala de Deus, não é um conceito, não é um ser que está lá em cima, um velho barbudo, nada disso. Que Deus é aquela fonte de energia, nós cristãos dizemos aquele Deus que é pai e mãe, que tem um útero, que nos aconchega, que olha pelo caminho de cada um de nós, cuide de cada cabelo de nossa cabeça. Poder não só dizer isso, mas experimentar isso. Não só dizer, você é um filho e filha de Deus, mas sentir essa verdade e tratar o outro realmente como um filho de Deus, uma filha de Deus, e aí um irmão nosso. Então, a espiritualidade sempre tem a ver com a experiência, não com a doutrina. E isso que os seres humanos querem. Eu acho que a maioria está cansada de discursos sobre Deus. E eles querem pessoas que falem com Deus. Querem rezar juntos, sentir juntos. E ao sair dessa experiência de oração, de contemplação, ficarmos mais humanos, mais sensíveis aos demais seres humanos. E a fé, como fica nisso tudo? Olha, a fé tem muito de espiritualidade, porque, e acho que a Bíblia é muito rica quando fala da fé. Porque fé, na linguagem bíblica, é dizer sim e amém. Inclusive a palavra amin, que significa crer na Bíblia, vem a palavra amém. Então, o que significa ter fé? É dizer sim e amém a essa realidade, porque ela tem sentido, porque ela é bela, porque ela não é caótica, porque ela não é chamada a morte, mas a vida, porque por detrás dela está presente Deus que a sustenta. Então, poder dizer fé, poder viver a fé, é viver uma posição, uma atitude positiva do mundo. É sentir-se não sozinho, mas sempre amparado. É poder dizer que aquele que está por detrás das estrelas está também no fundo do nosso coração.
e que nós não estamos abandonados nesse universo, mas que nós temos nosso lugar no conjunto dos seres e que é próprio dos seres humanos. Reconhecer aquela realidade que liga e religa todas as coisas e faz que o universo seja criação boa de Deus. E que nós podemos transformar isso num reconhecimento, numa oração, numa reverência. Então, fé é mais do que crer em dogmas. É uma atitude de abertura que acolhe o grande outro Deus e acolhe o universo, cada coisa, como uma promessa, como uma bênção para cada pessoa humana. E a esperança, como fica? Olha, eu acho que hoje o que mais está em crise é a esperança. Porque a pessoa pode crer, mas pode estar desesperada do mundo. Porque há droga demais, violência demais, exploração demais do mundo. E as pessoas dizem, para onde vamos? Estamos desesperados. E aí é importante, eu acho essa visão que a fé dá, que Deus escreve direito por linhas tortas. Que apesar da confusão toda, Deus está presente. Porque Ele está presente tanto na cruz, onde Jesus sofre, como está presente na ressurreição, que é a glória. Ele está presente em todas as coisas. E que nós podemos, apesar da contradição, não resistir, não sucumbir à tentação da desesperança. E dizer, Deus é aquele que conhece nossos caminhos e mesmo sobre as ruínas do mundo, sobre a morte de Jesus, pôde tirar vida e ressurreição. Então que nós cristãos professamos essa esperança. O mundo é confuso, não é fácil para ninguém, mas o fim dele é bom, ele é glorioso. E não se fará sobre as ruínas desse universo, mas sobre a transfiguração, a convergência. Então o homem novo e a mulher novos não são outros seres humanos. Somos nós, mas que vamos transfigurados, porque esse é o destino do Criador. A vida não é chamada para a morte. A vida é chamada para a vida, para ter mais vida. E a amizade, como fica também? Olha, a amizade eu acho que é uma das virtudes mais importantes e às vezes até mais interessante que o amor. Isso quem disse é Aristóteles, porque a amizade sempre vive da gratuidade, você não cobra nada do amigo. Mesmo que o amigo fique 10 anos distante e você volta, é como se fosse um reencontro, porque a amizade vive da pura gratuidade. Agora o amor que se transforma no matrimônio é grandioso, sem dúvida. Mas às vezes vem o ciúme, vem o controle, vem as rixas e as cobranças. Então as duas pessoas, para manter o amor como a coisa mais excelente que tem que crescer juntos. Então o amor e a amizade têm que andar juntos. Acho que um casal só é feliz mesmo, além de um estar apaixonado pelo outro e ter amor, ter amizade. Deixar o espaço de cada um, porque cada um precisa de um espaço, não deve invadir o espaço do outro, que é o que a amizade faz. Mas tem os momentos de encontro, onde é um espaço só para os dois. Então a amizade eu acho que é aquilo que nós precisamos hoje entre os povos, para superar os preconceitos, superar tradições que povos guardam contra outros povos. Por exemplo, os povos muçulmanos e os povos cristãos têm uma história trágica, porque nós fizemos cruzadas para destruir a cultura deles, ocupar os lugares santos. Eles fizeram guerras contra nós durante séculos, conquistaram a Espanha e sempre houve tensões. Então a amizade é poder respeitar a diferença, nós somos diferentes, a amizade nunca invade o espaço do outro e ao mesmo tempo incentivar tudo aquilo que temos de comum. Então hoje é fundamental nas relações mundiais o princípio comum. Tudo aquilo que é comum vamos somar, vamos acrescentar. E aquilo que é diferente vamos respeitar, vamos tolerar, vamos conviver com ele. E a amizade faz isso. Então, o sonho é uma humanidade onde todos são amigos uns dos outros, companheiros, e o ideal mesmo é que sejamos todos irmãos e irmãs numa grande família humana. E o amor? Olha, o amor talvez seja, como já falamos, a palavra mais gasta da nossa linguagem. Mas tem um grande biólogo latino-americano, Humberto Maturana, que é um dos grandes nomes mundiais da biologia, que estudou muito a base biológica do amor. Diz que o amor não é só um fenômeno humano, é um fenômeno do universo, que os seres se ajustam entre eles por connaturalidade, não precisariam estar juntos, mas um como que se sente atraído com o outro, prótons, nêutrons, seres da natureza que se aproximam, se consorciam, fazem uma connaturalidade
E aí surge uma história de relações, de seres que convivem juntos, de plantas, animais, peixes e aves, etc. E que aí é a base do amor, a base biológica do amor. E que quando chega nos seres humanos, começa aquela vibração que o ser humano nota diante da pessoa amada. E quando é recíproca, produz o êxtase do encontro, o êxtase do amor, da intimidade sexual, da alegria de estar juntos, de fazer um projeto em comum, carregar a vida com as suas contradições. E só o amor é verdadeiro mesmo quando ele sabe rimar também a dor. Saber que cada um é limitado, tem seus defeitos, seus cantos, e que esses cantos atritam com os teus, e que a gente sabe levar com elegância, e pode crescer nesses atritos. E hoje a desgraça é que muitos casais que se amam, quando descobrem a diferença um do outro e descobrem os pontos de atrito, já querem se separar. Isto é, não aproveitam o conflito, a dificuldade para crescer, ser generoso, ser paciente, respeitar a diferença, apesar disso buscar convergências, se tolerar, descobrir novas formas de estar juntos. Então aí nasce um elo, nasce uma força indestrutível e faz uma experiência belíssima de crescimento, de sofrimento, e vão envelhecendo com as mãos dadas, e nesse amor que magnifica, que torna irradiante a vida humana. O senhor falou do tempo, né? E o tempo, ele é mesmo o senhor da razão? Bom, isso disse o Collor e não gostaria de repetir isso. Olha, o tempo é uma das coisas mais misteriosas que tem, Elisângela. Porque o tempo é um pouco o universo, ele surgiu com o universo. Quando houve aquela primeira grande explosão, começou a sucessão e a expansão, e aí então o tempo, como o tempo cronológico, o tempo que você mede, mas também tem o tempo pessoal. Se nós estamos muito animados aqui, a gente nem se dá conta que passam 20 minutos, né? Outro tipo de tempo. É o tempo do êxtase, quando duas pessoas se amam, estão juntas conversando, e puxa, já passaram 5 horas, nem nos demos conta. Tem outro tempo, o tempo da intimidade. Então, o tempo é a grande dádiva que Deus nos deu, para a gente saber usar o tempo para crescer, para gastar tempo em função dos outros, também para economizar tempo, para a gente não estar difuso, perdido por aí. Então, o tempo é uma coisa que pertence à sabedoria. Como saber equilibrar o tempo? Nem demasiada avareza, que produz, então, o nervosismo, aproveitar o tempo todo momento e se construir e produzir, que não é humano isso. E também não dar demasiado tempo, que é a laxidão, que não é a preocupação até com o tempo dos outros, mas saber que para cada coisa há o seu tempo. O tempo de estudar, o tempo do amor, o tempo do trabalho, o tempo com as crianças. Aprender a equilibrar. Né? Equilibrar. E o tempo do lazer, tão importante. No lazer onde a gente não quer ensinar nada a ninguém, nem aprender de ninguém, a gente toma cerveja junto, conversa coisas leves. Esse tempo é da gratuidade, tão importante para os seres humanos. E a sabedoria? Olha, a sabedoria é o ápice daquilo que o ser humano gostaria de possuir. E a sabedoria é aquilo que tem sabor, daí vem a palavra sabedoria. E o sabor das coisas vem quando você encontra a justa medida. E a justa medida é nem ter de mais, nem ter de menos. Nem o excesso, nem a carência. Então, se eu como demais pupuaçu, fico enjoado. Se como de menos, fico com a saliva pedindo mais. Então, aquela justa medida em que eu me satisfaço. Então, em todas as coisas, buscar a justa medida é um grande desafio hoje. A justa medida, nós falávamos do tempo. A justa medida nas posses, tem gente que luta para acumular. Digo, para que tanto? Então, é melhor ter o ser. A sabedoria é a pessoa ser rica humanamente. Rica com os amigos, ricas em ideias felizes, rica nas virtudes humanas, de solidariedade, bem-querença, a saber acolher as pessoas, ser agradável às pessoas. E não simplesmente identificar a sabedoria com ter os símbolos dos status, um grande carro, uma belíssima casa, um grande consumo, poder fazer uma viagem à Europa. Às vezes as pessoas fazem, são sumamente infelizes. Vão amargurados, obedecendo os apelos da mídia, da propaganda, mas não são elas. Então, a sabedoria supõe que a pessoa seja dona de si mesma, controle seus sentimentos, dona do seu imaginário, que ela saiba qual é o pensamento certo, para cada coisa dar o seu lugar. Como nós fazemos numa casa.
Nós organizamos sabiamente uma casa como? A vassoura cabe atrás da porta, a flor no meio da sala, a roupa no armário, na sala de visita, os móveis, os enfeites. Quer dizer, saber cada coisa no seu lugar. E assim também os pensamentos, aqueles que ajudam ao ser humano a estar próximo do ser humano. E finalmente, como efeito final, que nos dê a experiência de que vale a pena viver, que viver é agradável, que nós não estamos no vale de lágrimas lamuriando, mas que podemos estar juntos no Monte das Bem-aventuranças, celebrando discretamente, serenamente, aquilo que a natureza nos oferece e que as relações humanas, na amizade, na solidariedade, no enternecimento das coisas, na amorização, podem nos oferecer. Viver isso é a sabedoria. Rara, mas nós devemos buscá-la dia a dia. O senhor ganhou um prêmio Nobel da Paz, não foi? Um prêmio Nobel especial, né? Foi a Mãe Terra, né? Tem uma grande contribuição nisso? Como é que foi esse? Eu nos meus 20 últimos anos, trabalhei muito, escrevi sobre a ligação entre ecologia, pobreza social mundial e espiritualidade. E esses livros tiveram muita aceitação lá fora, mais do que aqui, porque lá se lê mais, etc. E essa contribuição foi vista como importante para o século XXI. Quer dizer, a partir de uma nova visão espiritual do mundo, lutar contra a pobreza e respeitando a integridade da natureza. E em função disso me deram o prêmio, que é um prêmio alternativo, o Nobel. E a tese central dessa minha visão é a Terra. A Terra que tenta unir os dois polos. O polo mais antigo dos nossos povos, que chamam a Terra Grande Mãe. Os povos aqui dos Andes, aqui vizinhos nossos, chamam Pachamama, a Grande Mãe. E os cientistas mais modernos hoje chamam a Terra de Gaia, superorganismo vivo. Mãe também. Então, unir o mais antigo com o mais contemporâneo. E dizer que nós ainda não descobrimos a Terra. Descobrimos mil coisas, continentes, descobrimos novos bichos, novos micróbios, mas a Terra como um todo não tinha sido descoberta. Até que os astronautas fizeram as viagens lá para fora, no espaço exterior, ou a chegarem à Lua, e viram, descobriram a Terra, dependurada no fundo negro do universo. Frágil, mas ao mesmo tempo irradiante. E se deram conta, aquela terrinha ali, que cabe na palma de nossa mão, que posso esconder atrás do meu polegar, é a nossa casa. Daqui de cima não há diferença entre humanidade e terra. É uma coisa só. E todos tinham essa experiência. Nós precisamos amar a terra. E muitos deles se propuseram viajar pelo mundo para pregar o amor à terra, para pregar a defesa da integridade da terra. Então eu acho que hoje o eixo estruturador é colocar a terra no centro. E a pergunta mais importante da humanidade hoje, qual é o futuro da terra? Qual é o futuro da humanidade? E como nós todos, já que esse futuro está ameaçado, podemos garantir um futuro de esperança, um futuro de vida. E aí a economia, a política, a cultura, os governos. Vocês aqui colocaram a floresta. Lógico, não é a floresta só floresta. É a floresta com o ser humano dentro. Nós não queremos só o meio ambiente, queremos o ambiente inteiro. A natureza não está lá, está aqui. Eu sou parte e parcela da natureza. Formamos um todo. Então o ser humano que é reeducado a conviver com a natureza de forma respeitosa, responsável pela natureza, porque ele também pode ser o Satã da natureza, destruí-la. Ele é chamado a ser o jardineiro que cuida dela, desenvolve a natureza. E isso eu acho que constitui a base para a nova ética e a nova ótica que inaugura o novo milênio. Eu acho que o ser humano lentamente vai se acostumando a essas ideias, a tal ponto que vai ficar uma coisa, um caldo cultural que ele respira. E como a terra é mãe, nós amamos a mãe. E hoje é dia das mães, mais ainda. E respeitamos a mãe. E vivemos no seio da mãe, sob o arco-íris da graça divina que nos cobre a todos nós. Então, nosso desafio ainda é muito grande, né? De cuidar dessa mãe e garantir que as futuras gerações também a tenham. Né? A tenham e se sintam filhos e filhas dessa mãe e que ajude essa mãe a ter um percurso no universo, até que Deus transfigure isso no reino de Deus.
Que bom, então, ter conversado, ter dado a oportunidade também para que outras pessoas, né, possam ter acesso a tanto conhecimento assim, que a gente possa, então, dar a contribuição da forma que a gente pode ao mundo, né, às pessoas. Eu agradeço porque percebo, como poucos lugares no Brasil, que aqui, como política de governo, se coloca a ecologia como um ponto estratégico, a floresta como um ponto central que vai definir o perfil de governo, floresta amiga do ser humano e o ser humano amigo da floresta, floresta generosa que pode dar desenvolvimento com a sua riqueza. Então isso é promissor e é uma referência para outros tantos que vivem essa visão nova da política, como dizia Gandhi, a política como cuidado da coisa do povo, como cuidado da natureza. Obrigada. Obrigado. Acre, rio estranho, cheio de curvas e barreiras.